4 anos, moradores de Serrana esperam pela construção de uma creche. O governo federal destinou a verba para as obras, mas parte do dinheiro sumiu. E agora o Ministério da Educação quer saber o que aconteceu. Isabel estava grávida quando a Prefeitura de Serrana disse que construiria uma creche no Parque das Amoreiras. 4 anos se passaram. O filho dela frequenta uma escolinha, mas em outro bairro da cidade. Quando surgiu a possibilidade de ter essa creche, eu pensei na facilidade para a gente, ser uma creche maior, uma creche modelo, mas infelizmente ela não saiu nem do papel. Hoje eu levo ele a 3 quilômetros de casa todos os dias, sendo que eu poderia estar trazendo ele aqui, que é 5 minutos de pé. A creche atenderia cerca de 80 crianças de 6 meses a 6 anos. O prédio deveria ter sido construído neste terreno, que agora está tomado pelo mato. Tem bicho, tem cobra, tem aparecido escorpião, ratos. Ao invés de ter um benefício que seria a creche, está tendo aí prejuízo com o mato que está tomando o terreno. É, só prejuízo, sujeira, sem contar as queimadas. Muitas crianças daqui poderiam estar mais perto de casa para estudar, ajudaria as mães, que seria bem mais próximo, né, de casa, em vez de estar o mato que está aqui. Em 2011, a Prefeitura de Serrana recebeu cerca de R$176 mil do governo federal para dar início às obras. Como mostramos, isso não aconteceu, mas parte do dinheiro não está mais na conta. Por isso, o Ministério da Educação está pedindo explicações do Executivo e cobrando a devolução dos valores. É o que mostra os ofícios que foram enviados à Prefeitura em outubro do ano passado e junho deste ano. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação diz que uma movimentação bancária com retirada de recursos foi feita sem justificativa. Isso teria acontecido durante a gestão do ex-prefeito Nelson Cavalheiro Garavazzo. Na semana passada eu tive ciência que o Ministério da Educação estava cobrando um valor de R$60 mil, corrigido dá em torno de R$84 mil, que seria utilizado para início das obras e infelizmente, como vocês viram no local, nada foi feito, nem mesmo o alicerce, a situação abandonada e ninguém sabe explicar para onde foi esse dinheiro. Esta advogada explica que verbas com destino específico não podem ser movimentadas. Se tratando daquela chamada verba carimbada, que é aquela verba que tem uma destinação específica, ela não pode ser movimentada senão para aquele fim, sob pena aí de quem o fizer responder pelo crime de improbidade administrativa. O ex-prefeito teve as contas de seu mandato rejeitadas pelo tribunal e tenta na justiça reverter a situação. A prefeitura e a secretária de Educação não quiseram gravar entrevista. Em nota, disseram que só tomaram conhecimento da irregularidade esta semana. O executivo está levantando os lançamentos para saber o que aconteceu com o dinheiro e vai notificar o Ministério Público e estudar como devolver os valores. Eles deverão informar para o órgão responsável para onde foi esse valor, né? E se não informarem, repito, a população será a mais prejudicada, porque não haverá o repasse dessas verbas e a construção de novas creches não vai existir. Eu estou providenciando uma denúncia na promotoria e também vou protocolar na Câmara uma petição pedindo a abertura de um processo administrativo, uma CPI, seja o que for, para apurar e punir os responsáveis por essa mazela administrativa. Se foi enviado essa verba para ser construída a creche e não foi construída, eu creio que tem que ser investigado sim, né? Tem que ter agora uma junção de poderes para investigar isso e alguém vai ter que pagar a conta, que não seja a gente, né? Cláudia Prates, de Serrana, para o Jornal da Clube. Segundo o ex-prefeito Nelson Garavazzo, ele deu início aos alicerces da creche no final do mandato e não teve tempo de continuar. Nelson afirma ainda que não autorizou o remanejamento de verba e culpa o atual prefeito por paralisar as obras. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Renato Bim. Doutor, como o morador de Serrana deve se colocar para saber para onde foi o dinheiro do governo federal destinado à construção da creche? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Pulse, e a todos que nos assistem. Bem, o cidadão deverá representar junto à Câmara Municipal e também ao Ministério Público sobre tal irregularidade e, ao mesmo tempo, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, questionar o Executivo sobre tal situação. O que pode acontecer com Serrana depois desse problema gerado aí com a verba federal? Bem, de acordo com a matéria, se ficar comprovado que foi mal utilizada essa verba
vinda aí do Fundeb, o município poderá ficar alijado aí de receber novos recursos com relação a outros projetos destinados aí com relação ao próprio Fundeb. Para o governo federal, os recursos foram retirados sem justificativa. A Câmara deveria fazer o que neste caso? A Câmara deveria fazer o seu papel de casa, que é investigar a fundo tal irregularidade, em se comprovando que a utilização dessa verba foi de forma incorreta, inaugurar aí uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para que se apure essas denúncias e, se for o caso, aplique aí as sanções consentâneas. A Prefeitura poderia usar o dinheiro destinado à construção da creche para outros fins e depois devolvê-lo para a destinação inicial? Entendo que não, até porque era uma verba oriunda do Fundeb, era uma verba específica, com destinação específica, que deveria ser utilizada aí exclusivamente para a pasta da educação e exclusivamente também para a construção da creche. Este é mais um exemplo ruim para a Serrana? Infelizmente sim, porque a Serrana ela fica aí no roteiro das cidades com péssimas administrações municipais. Como funciona a destinação da verba federal para os municípios? A verba ela tem destinação própria, destinação específica, ela é carimbada e deveria, no caso, ser utilizada apenas na pasta da educação, com fins exclusivos aí para a construção da creche, de acordo aí com o Fundeb. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que o laudo da Transerp sobre as vibrações ali no entorno da Catedral é contestado pela Federação das Entidades.